Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal também, com mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre as leituras de janeiro e fevereiro. Foram poucos livros concluídos nesses 2 meses, mas eu dei início em alguns, então vamos lá atualizá-los sobre isso e também me atualizar, né? Deixar registrado aqui no canal. Bom, em janeiro eu comecei o ano lendo um livro que eu já estava trazendo de 2018, que é O Conto da Aia. Esse livro eu comecei no dia 3 de dezembro e terminei no dia 3 de janeiro. Confesso que o livro em si não me agradou muito, mas a série sim. A série eu achei fantástica, sério, assim, ela prende muito, tem um cenário muito bacana, os cortes, a imagem, tudo é muito incrível, mas a fotografia da série é muito legal. Agora, a história no livro eu não curti muito. Talvez eu não tenha lido num período muito bacana da minha vida, então eu pretendo reler, principalmente depois de ter assistido a série, eu acho que eu posso ter uma percepção diferente do livro. Mas nesse primeiro momento não me agradou. Eu dei uma nota 4, mas hoje eu colocaria 3, porque analisando bem a minha leitura, não foi tão prazerosa, não foi agradável. Tem muitas partes aqui que eu fico... O que falou mesmo? Então, não me prendeu. Mas eu acho que a época em que eu li, eu não estava numa vibe muito boa para leituras, então talvez tenha sido isso. Mas eu pretendo reler um dia, talvez o ano que vem, no final do ano, não sei. Mas eu pretendo fazer a releitura dele sim, tá? Também li... Aí depois foi uma incógnita, né, gente? Que depois que eu terminei O Conto da Aia, eu não consegui ler mais nada direito. E aí eu peguei Um Defeito de Cor, da Maria Gonçalves, e não fluiu. Aí eu desisti dele, fui pegar uma HQ. Peguei O Mundo de Aisha. E uma HQzinha, normalmente eu leio em algumas horas. Eu levei 3 dias, uma coisa assim. Mas é uma história muito legal. Aqui são histórias de várias mulheres do Iêmen. E a gente tem uma noção bem bacana de uma cultura muito diferente da nossa, de coisas que eles vivem que é muito diferente da nossa realidade. Então foi muito interessante. Aqui são mulheres que eram tratadas de uma forma bem assim, mesquinha, bem... Acho que mesquinha não é a palavra, mas bem assim a deriva, sabe? Mulher não serve para muita coisa, não tem voz. Então é uma cultura muito diferente também, né? Vendo que os casamentos eles são arranjados. Você não escolhe casar com alguém, você é obrigado a casar com alguém. As mulheres, assim que atingem a puberdade, elas precisam tapar o rosto, tudo. Então, é tudo aquela coisa, uma vergonha para a família, você tá sujando o nome da nossa família e tudo mais. E elas sofrem muitos abusos físicos, abusos psicológicos, enfim. É uma HQzinha bem forte, apesar de curtinha, mas como são várias histórias... elas dão uma perspectiva muito legal do lugar, né, do Iêmen mesmo, dessa outra situação de vida. Também concluí Olhos d'Água, da Conceição, esse livro de contos. Eu gostei bastante, mas eu confesso que eu tinha uma outra ideia sobre ele. Pelo que todo mundo falava a respeito dos Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, eu achava que era um livro com uma outra pegada. E não foi. Não que tenha sido ruim, tá? Foi muito bom, continua sendo bom. Eu acho essa edição muito linda, esse olho assim. E ele tem um relevo, bem bacana a construção da capa. Mas a história, assim, dos contos também são bacanas, são fortes, só não são aquilo que eu esperava, que eu imaginava. Mas é um livro muito bom, vale muito a pena, sim, a leitura dele. Eu indico muito. Aqui é interessante porque você vê como uma mulher, como a Conceição Evaristo, ela consegue ter uma percepção da vida real de uma forma tão incrível. Ela coloca as situações reais mesmo que acontecem no cotidiano aqui na história dessas meninas que ela narra e dessas famílias, enfim. É muito interessante mesmo.
conhecer esse outro lado. Aqui também tem aquela questão do racismo, não é tão explícito, mas você percebe, ele é perceptível. Então é um livro bem bacana, é um livro muito interessante que eu recomendo sim a leitura. Se você tem intenção em conhecer um pouco da Conceição, eu acho que esse é um livro bem bacana para isso. E concluí a leitura de A Menina da Montanha, da Tara Westover. É um livro muito incrível, uma autobiografia sensacional, é uma história fantástica. E o que é mais bacana aqui nessa história é a complexidade mesmo da vida dela, sabe? Uma pessoa que tinha uma família grande, que podia dar apoio em várias coisas, mas que ao contrário de tudo isso, colocava sempre para baixo. O pai abusava dos filhos, fisicamente falando, né? Ele não abuso sexual, abuso de trabalho. Colocava os filhos para trabalharem, meio que escravizando seus filhos até, sabe? E a Tara, por ser menina e nova, o pai tinha uma pressão muito grande sobre ela também, fazia uma pressão muito grande sobre ela. Os filhos não estudavam, os filhos estudavam em casa, e esse estudo em casa também não era lá muito bom. E alguns irmãos da Tara foram para fora, foram estudar fora. E a partir desse momento ela começou a sentir um certo interesse em fazer o mesmo, até que ela vai realmente para a faculdade, sem nunca ter frequentado uma escola. Então, é um livro interessante, é uma história muito bacana. A gente vê a questão de religião aqui também muito presente, bem forte, e num ponto negativo no caso. Enfim, é interessantíssimo. Se você não leu, eu recomendo a leitura, vale muito a pena sim fazer essa leitura. Tem resenha dele no meu Instagram, eu vou deixar o @ aqui embaixo para vocês. Dá uma conferida lá que eu acho que eu escrevi melhor do que eu estou falando nesse momento. Mas foi bem legal essa leitura. E esses livros eu li no mês de janeiro. E em fevereiro, Fabiola, o que você tá lendo? Então, hoje é dia 18 de fevereiro e eu vou mostrar pra vocês. Ah, e eu também li em janeiro, peraí, 2 contos aqui do Todos os Contos da Clarice Lispector, tá? Não tenho uma opinião sobre ainda. Posso dizer que eu gostei da escrita, talvez, né? Então acho que esse é o único ponto que eu posso falar sobre os contos da Clarice. Por ter lido só 2, eu ainda tô fraca no meu ponto de vista. Mas eu gostei dos 2 primeiros contos, achei muito legal. Tô lendo então em fevereiro. Vamos lá para fevereiro. Esse livrinho aqui, ele é um livro cristão, que é A Bíblia que Jesus Lia, do Philip Yancey. Muito interessante, dá uma perspectiva muito bacana sobre o Antigo Testamento, porque às vezes a gente tem um certo receio em ler o Antigo Testamento, mas ele é bem interessante, ele mostra aspectos bem bacanas sobre o Antigo Testamento na Bíblia, o que a gente pode tirar de lição de lá. E sim, dá para tirar muita coisa do Antigo Testamento. É bem interessante, tá sendo bem interessante, eu ainda estou lendo. O que eu estou lendo ainda? Porque esse mês de fevereiro eu não terminei nenhum livro, tá? Estou lendo Praia de Manhattan, da Jennifer Egan. Tá sendo interessante, mas ele tá meio que uma montanha russa, como diz a Vitória, da Vitória Doso. Ela gravou, inclusive, ali no vídeo dela, falando sobre as leituras dela, as últimas leituras, falando sobre a Praia de Manhattan, que ela teve também, ela sentiu essa montanha russa, né? Essa alteração no meio do livro, uma hora tá super empolgante e outra hora tá monótono, e é bem isso mesmo. Tô no começo do livro, ele tem 400 e poucas páginas, eu li 102 páginas só, mas eu já senti essa mesma questão, assim, de montanha russa no livro, mas é uma história bacana, tende a ser muito boa, então eu quero continuar lendo no meu ritmo, conforme for surgindo a oportunidade de ler, eu vou lendo, e enfim, sem pressão. Comecei a ler também lá em janeiro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e eu confesso que eu parei. Por que eu parei? Porque eu não gostei. Não é que estava ruim, estava um livro bom também, é uma história bem bacana. Esse eu li menos ainda, eu li 62 páginas só que assim, é uma história
muito complicada para mim no sentido de ser totalmente diferente da minha vida. É uma situação bem diferente para mim e isso estava me trazendo, não incômodo, mas um não entendimento, tá? Eu estava lendo e eu não estava conseguindo compreender as coisas que estavam sendo ditas aqui. E eu fiquei assim, tipo, nossa, eu tô lendo, mas eu não tô entendendo. Então não tá valendo a pena. Não é o momento. Eu preciso pegar esse livro para fazer aquela leitura e aquilo que eu não souber, sentar e pesquisar, para eu ir entendendo mesmo. Gente, afinal, é um baita calhamaço. Não dá simplesmente para fazer uma leitura automática. A gente tem que ler para entender. Então, eu resolvi parar e voltar a ler depois, quando eu me senti mais preparada na leitura, até porque esse período não está sendo muito bom para mim em leituras, né? Como vocês já sabem, não ia dar certo mesmo. Então, deixa eu voltar ao meu ritmo de leitura, deixa eu ver se minha cabeça volta no lugar, se eu coloco de novo, se a literatura, na verdade, entra de novo como foco na minha vida. Se ela não entrar, não vai dar para fazer a leitura desse livro, eu vou ter que esperar. Porque realmente é um livro que eu acredito que eu só vou conseguir ler, gostar, interpretar bem, analisar bem a situação do livro, se eu fizer uma leitura mais detalhada, com mais calma, pensando mesmo em tudo que está sendo passado ali. E nesse momento da minha vida não está acontecendo. Eu estou pegando livros que eu consigo fazer uma leitura rápida, sem pensar muito, sem exigir muito de mim. E Defeito de Cor não é assim, né? É um livro que a gente para, a gente pensa, a gente reflete. Então, não seria uma leitura adequada no momento. Mas vamos ver aí se eu consigo ler em breve. E é isso, então. No mês de janeiro e fevereiro, as leituras dos meus 2 meses aí no começo do ano. O que vocês leram? Deixa aqui no comentário para mim. Se vocês leram alguma desses livros que eu estou lendo ou que eu já li, comenta aqui o que vocês acharam também. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.